Olá, alunos do 7º ano, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Pega o seu livrinho que hoje nós vamos fazer correção das atividades que foram para casa, tá bom? Então, pega o seu livrinho aí na página 253 e temos aí a primeira pergunta, tá? Qual a relação do setor industrial com o aumento do consumo de energia no Brasil em 2017? Justifique a sua resposta. Então, sabemos aí que é uma resposta pessoal, né? Mas podemos dizer aí que eu espero, né, que você também tenha colocado aí que o setor industrial, né, é o maior consumidor de energia, correspondendo aí a 35% do total de consumo em 2017. Isso ocorreu porque o setor apresentou aumento na produção em torno de 2,5%, resultado positivo desde 2013. O aumento da produção conduz ao aumento de consumo de energia, pois os setores industriais que aumentaram a produção consomem aí muita energia, automobilístico, alimentício e de bens de capital. Então, é uma resposta pessoal, mas espero que vocês tenham aí colocado essa resposta parecida, tá bom? Na segunda questão, nós temos assim: o que o governo federal deve fazer quando ocorre o aumento do consumo de energia no país? O que você colocou? Vamos olhar. Na segunda questão, também é uma resposta pessoal, tá? Mas pede o quê? Para você, espera-se que você tenha colocado aí que o governo ele deveria aumentar a produção de energia no país, independentemente da fonte energética ou importar energia de outros países, tá bom? Então, espera-se que você tenha respondido isso, tá? Que o governo ele deveria aumentar a produção de energia do país, independentemente da fonte energética ou importar energia aí de outros países, tá bom? Já na segunda questão tem assim: a reportagem afirma que hoje, que é essa reportagem que nós temos aí na página 252, hoje não é possível dizer que o país seja 100% autossuficiente em energia elétrica. O que isso representa? Vamos ver aqui na terceira questão. Na terceira questão também é uma resposta pessoal, né? Mas espera-se que você responda que a frase confirma que o Brasil não produz energia suficiente para atender todas as demandas do país. E em função disso, a necessidade de impor ou comprar, né? Ou seja, energia de outros países, tá bom? Na quarta questão, nós temos aí: a reportagem afirma que o governo brasileiro investe em fontes energéticas renováveis para gerar energia. Como foi a participação das fontes energéticas renováveis na matriz energética de 2017? Quais foram as fontes renováveis mais participativas? Então, também é uma resposta pessoal, mas espera-se que você, né, responda que as fontes energéticas renováveis participaram em 2017 de 42,9% da matriz energética. Desse valor, a biomassa de cana, né, tem 17%, a energia hidráulica 12%, a lenha e o carvão vegetal 8,0%, né, e a lixívia e outros renováveis 5,8% são as fontes que sobressaíram, tá bom? Então, espero que você tenha respondido assim na questão 4. E aí na página 254, nós temos aí na primeira questão assim: observe o gráfico a seguir, que representa aí a evolução da capacidade instalada das usinas eólicas no Brasil e responda às questões propostas. Observe aí esse mapa, tá? Esse gráfico, né? Que mostra aí Brasil, capacidade instalada nas usinas eólicas em megawatts, né?
Então, observem aí, o que vocês podem aí destacar, o que vocês podem observar. Aí, vamos lá. As usinas eólicas funcionam com qual fonte energética? O que é necessário para instalar uma usina eólica? O que é necessário? O que vocês colocaram aí? No item A, é necessário, né, aí que as usinas eólicas, né, elas funcionam com o vento e por isso são classificáveis como fonte energética renovável. Para a instalação de uma usina eólica, é necessário analisar a velocidade e a direção do vento, bem como a frequência das velocidades, e assim instalar os aerogeradores, ok? Então, no item A é assim. Vamos para o item B, né? A evolução da capacidade instalada das usinas eólicas aumentou significativamente entre 2005 e 2017. Quais foram os possíveis motivos? Item B, uma questão pessoal, né? Mas espera-se que você tenha respondido que um dos fatores que possibilitaram esse aumento foi a instalação de empreendimentos. Em 2017, né, haviam aí 538 empreendimentos, possivelmente número muito maior dos existentes em 2005, tá bom? Então, essa aí é a resposta da questão C. Questão B, né? Na questão C, nós temos aí os dados de 2018, 19 e 20 são estimativas. O que isso significa? Espera-se aí que você tenha colocado, né, que essas estimativas, elas são indicadas com base nos empreendimentos que serão aí implantados, tá? Na segunda questão, da página 255, nós temos assim: responda as questões a seguir, pesquise e explique o que significa camada pré-sal. Então, a questão 2 é pessoal, mas espera-se aí que você tenha respondido o quê? É uma camada rochosa localizada abaixo de uma camada de sal. E no caso brasileiro, possui reserva de petróleo e gás natural. A reserva possui em torno de 800 quilômetros de extensão e 200 quilômetros de largura, localizada entre o litoral do Espírito Santo e Santa Catarina. A camada pré-sal tem em média 2 km de altura, estando entre 5 a 7 mil metros de profundidade. No item B, temos assim: qual é a importância da camada pré-sal para a produção de petróleo no Brasil? Também é uma resposta pessoal, mas espera-se que você tenha respondido que a reserva de petróleo na camada pré-sal é significativa e a produção de petróleo e gás dessa camada corresponde a 53,3% da produção nacional, caracterizando assim a sua importância, tá? Na questão 3, nós temos aqui esse gráfico, né? Pede para que você observe esse gráfico a seguir, que ele fala sobre a porcentagem da participação de renováveis da matriz energética, tá? Então, escreva um texto comparativo entre a participação de renováveis na matriz energética do Brasil em relação ao mundo e à OCDE. Nesse texto, explique com suas palavras por que a situação apresenta no gráfico em relação ao Brasil é diferente. Então, também é uma resposta pessoal que pede para você criar um texto comparando, né, essa participação de renováveis na matriz energética, né, e explicar por que a situação apresenta aí, a relação do Brasil ela é diferente, né? Então, espera-se que você perceba, né, que nos anos de 2015 a 2016, fica nítido que nosso país teve participação de renováveis superior ao mundo e à OCDE, mesmo que entre 2016 e 2017 tenha havido uma leve queda. Essa situação se explica porque em nosso território a participação de fontes renováveis é quase metade da nossa matriz energética. Com
destaque para as fontes hidráulicas e derivados da cana-de-açúcar. Certo? Então, nossa matriz energética é mais ou menos aí 43, 44% de fontes renováveis aí, e é considerado uma fonte limpa se compararmos aí com alguns países, tá certo? Então, gente, nós ficamos por aqui, tá? Essas outras questões da página 256 a 258 eu vou mandar para casa na agenda de vocês, tá bom? Espero que todos vocês respondam. Tem aí uma pesquisa da questão 6, tá? Sobre as fontes energéticas renováveis e não renováveis que se encontram aí no estado que você mora, que é o nosso caso, né? Então, vocês vão responder, façam essas pesquisas, respondam as outras questões e na próxima aula nós vamos aí fazer a correção. Um abraço para todos vocês e até a próxima aula.